Saúdo a cada um de vocês que está assistindo esse culto. Vamos juntos louvar e cantar glórias ao nosso Deus, triuno, que derrama sua graça abundante em perdão e misericórdia. Convido a acompanharem a transmissão e não se esqueçam de ativar as legendas para poderem acompanhar a letra dos hinos. E falando em hinos, cantemos o primeiro hino, Andam Procurando. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou, eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Somos pecadores recorrentes. A cada instante estamos cometendo algum delito, algum erro, algum pecado contra Deus. Neste momento, convido a cada um de vocês a humildemente pedir o perdão ao Senhor. Senhor da Justiça, és justo por nos condenares e por olhares com ira por causa de nossa desobediência. Por todas as vezes que desagradamos a Ti com nossas más obras, nossos maus pensamentos, nossas falhas intenções. Em toda a nossa vida somos falhos como filhos Teus. E sabemos que o nosso destino seria apenas a condenação eterna. Mas, Senhor Deus, verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados. Por isso suplicamos, tem piedade e misericórdia de nós. Perdoa-nos por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. O amor do Senhor dura para sempre, e a sua bondade não tem fim para com todos. Em seu Filho Jesus, Ele perdoou o mundo, e mais uma vez podemos lembrar deste perdão oferecido por Cristo na cruz, e ter a certeza de que somos perdoados. E como ministro da palavra, chamado e ordenado, estendo o perdão a todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, neste momento, iremos fazer a leitura do Salmo 136, versículos 1 a 9. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Vamos fazer oração.
Senhor Deus, em tua misericórdia pedimos que estejas inclinado a olhar sempre por nós. Em teu amor que não tem fim, criaste o mundo, o redimiste e mantenha a cada um de nós pela ação do teu Santo Espírito. Rogamos que estejas sempre conosco, nos fortalecendo a fé e nos ensinando a olhar para ti e a te seguir em todos os momentos de nossa vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Iremos cantar o hino Raça Eleita. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Façamos as leituras bíblicas de nosso culto. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem deste povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são os descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Iremos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali.
De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Queremos agora confessar a nossa fé. Creio que sou um ser criado por Deus para uma vida maravilhosa, em comunhão perfeita com Deus e com domínio sobre as demais criaturas, em pleno desenvolvimento de meu corpo, mente e espírito. Sei, no entanto, que o pecado me separou de Deus, me tornou mau e me trouxe à morte. Creio que Deus é misericordioso e enviou o seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para me resgatar do mal e da morte, reconduzindo-me à vida. Creio que o Espírito Santo, pelo Evangelho, me conduz e com seus dons me santifica e me dá o poder para viver nova vida em Cristo, em comunhão com o próximo e como seu mordomo sobre a natureza. Creio que ao partir deste mundo estarei face a face com Deus, o qual me absolverá dos pecados, por obra e mérito de Jesus Cristo, meu Senhor. Creio que o Espírito Santo ressuscitará meu corpo da morte e me dará em Cristo a vida eterna no céu, onde encontrarei e habitarei para sempre com todos aqueles que nesta vida creram em Cristo. Amém. Cantemos o hino Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. Estimados irmãos e irmãs,
queridos ouvintes. Na semana passada, o pastor Davi, em sua mensagem, perguntou: nós precisamos do quê? Qual é a sua demanda? Eu quero continuar insistindo nesse assunto e lhe pergunto: do que você mais sente falta nesse momento? Dos cultos presenciais, da Santa Ceia, da sua família, emprego, saúde, paz? Do que você mais sente falta? Em meio a essa pandemia, seria muito bom se alguém passasse na frente da nossa casa e oferecesse aquilo que nós precisamos. No texto bíblico do Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 55, versos 1 ao 5, nós lemos assim: O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens aos povos estrangeiros que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Eu vou me concentrar mais nos 2 primeiros versículos para nossa reflexão. Enquanto eu preparava esta mensagem, no início da manhã de um dia dessa semana, eu ouvi uma música bem característica. Era o caminhão do gás que passava em frente de casa. E a primeira pergunta que me veio à mente foi: eu preciso de gás? Será que o botijão de gás lá de casa está cheio? Segunda pergunta: em caso de necessidade, eu compraria gás deste vendedor ou de outro? Afinal de contas, eu sou cliente de outro vendedor. E a terceira pergunta: quanto custa a carga de gás? O profeta Isaías transmitiu o anúncio de Deus ao povo que estava exilado lá na Babilônia, num lugar estranho, longe de casa e sob domínio inimigo. Com certeza não era a melhor situação de vida, assim como a nossa situação de vida em meio a essa pandemia não é das melhores, embora que eu acredito ser em menor proporção se compararmos com a situação do povo de Israel. De qualquer forma, vem o desânimo, falta a esperança, sobra a ansiedade, há limitações que faziam Israel e nós também perguntar: quando tudo isso vai passar? As reservas econômicas, emocionais, psicológicas estão chegando ao fim e vão aparecendo as necessidades, uma atrás da outra. Alguns, inclusive, já chegaram ao fundo do poço e estão desesperadas. Como na leitura do Santo Evangelho que ouvimos há pouco. Senhor Jesus, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, tão pouco para uma multidão faminta. Mas de um momento para o outro, quase sem esperar, aparece uma voz anunciando: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Aí você pergunta: preciso disso? Estou com sede e com fome? O que Israel queria? Queria ser libertado, queria voltar para casa. Vocês e eu precisamos e queremos uma vacina para esse coronavírus. E aí a gente pergunta:
será que nós precisamos disso que Deus está oferecendo? Vocês podem ter certeza que não era isso que o povo de Israel queria, mas era exatamente isso que ele precisava. O problema não era a escravidão, o problema foi o pecado e o afastamento de Deus que resultou na escravidão, inclusive do próprio profeta Isaías. O povo todo sofre com o pecado e as suas consequências. Talvez nós nem percebemos, mas Deus se dirige ao povo exilado e convida: venham, escutem, venham vocês que têm sede, vocês que têm fome, comprem. Esse escutem indica parar com o que você está fazendo e dar atenção àquilo que está sendo falado. Venham, é o convite para se mover e aproveitar a promoção. Comprem e indica uma moeda de troca, como fazem os comerciantes. Amados ouvintes, Deus nos induz a um autoexame, porque Ele está olhando nos nossos olhos e fala em nossa direção, dizendo: escutem, vocês que têm sede, venham, vocês que têm fome, comprem. É claro que Deus está falando conosco. Nós somos esses sedentos e famintos, nós somos os que têm necessidades. A situação é clara, talvez só nós que não percebemos. Deus está dando tempo para avaliar a nossa situação pessoal e avaliar tudo o que está acontecendo à nossa volta, pois o pecado tem nos separado de Deus, tem esfriado a nossa relação com Ele. Porque antes da pandemia, é só nós lembrarmos, estávamos numa rotina alucinante de valores, propósitos e ideais que resultam no que estamos vivenciando agora. Aliás, como é que está o seu relacionamento com Deus nesta pandemia? Nós somos também esses que Deus questiona no versículo 2 de Isaías 55. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Deus questiona, mas Ele aponta o erro e também mostra a direção. Venham a mim. Meus amados, eu posso estar errado, mas penso que tudo que acontece exteriormente é resultado do que acontece internamente. As consequências físicas, mentais, psicológicas, enfim, materiais, tudo tem início no que é espiritual. Não é à toa que Jesus disse lá em Mateus 6,33, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quando o reino de Deus não é a nossa prioridade, quando não é o nosso valor estimado, as consequências também aparecem, pode ter certeza disso. E aí aparece Deus na história. E Ele vem oferecendo exatamente aquilo que nós precisamos, água e comida. Então, mas espera aí, Deus não está oferecendo somente água e comida. Ele está oferecendo também leite e vinho, e não é por acaso. Lá no Antigo Testamento, vinho e leite eram símbolos de vida, vida em abundância, alegria, satisfação, fartura. Inclusive o vinho era usado como remédio e também era uma das ofertas para Deus nos cultos. Vinho e leite englobam todas as nossas necessidades. Por isso, ouçam o que Deus diz. Se vocês ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês terão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Percebam que é mais do que nós precisamos, muito mais, muito além das nossas necessidades. Nós precisamos sim do que Deus oferece. E Ele oferece satisfação, abundância para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam, e tudo isso no momento certo.
E aí, respondendo aquelas perguntas iniciais, preciso disso? Nós já entendemos e reconhecemos que nós somos esses necessitados. Nós precisamos sim do que Deus oferece. Aliás, nós nem havíamos percebido que o botijão de gás espiritual estava num nível tão baixo. Deus nos avisou. Segunda pergunta, compraria de Deus? Sem dúvida, afinal de contas, é mais do que nós achávamos que precisávamos. Bom, e tem uma outra questão, buscar e comprar de outro é continuar necessitado, é continuar sedento e faminto, é permanecer como pecadores que caminham para a condenação eterna. E aí nós precisamos ficar atentos, porque nessa pandemia está cheio de aproveitadores que vendem o que é falso e espiritualmente contaminado. Fique atento a isso. E a terceira pergunta, quanto custa? É verdade que o alimento custa dinheiro e dura pouco. Alimenta apenas as necessidades físicas. Mas Deus vem oferecendo nutrição gratuita que alimenta a nossa alma, o nosso interior, de onde brotam as coisas que aparecem externamente. Lembra? O perdão e a salvação de Deus são oferecidas gratuitamente, pois sem elas nós morremos espiritualmente. Assim como sem comida e água, nós morremos fisicamente. Meus amados, a falta de dinheiro não exclui a satisfação dos sedentos, famintos e pobres, porque quem oferece nada cobra. Ele diz, comprem de graça. Interessante a palavra, comprem de graça. Deus vem oferecer na nossa casa, aí onde você está, Ele vem oferecer exatamente o que nós necessitamos. E Ele sacia-nos plenamente, porque conhece o nosso interior, conhece a causa de tudo aquilo que nós ouvimos, vemos, sentimos, percebemos, e oferece isso com o melhor preço, de graça. Como assim de graça? O preço foi pago pelo seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e Ele hoje é o nosso Senhor e Salvador. Você está ouvindo? Você precisa do que Ele oferece ou está rejeitando aquilo que é de graça? Enquanto o mundo econômico está em crise, pessoas estão desesperadas, com medo, sofrendo, adoecendo e morrendo. Enquanto isso, Deus está nos mantendo confiantes e esperançosos. Já parou para analisar isso? Aí está a grande oportunidade, meus amados. A palavra de Deus nos tem nutrido espiritualmente, nos tem mantido firmes na fé em Cristo. Que bênção isso! Antes da pandemia, Deus já tinha preparado a internet, todos os recursos tecnológicos para que nós pudéssemos nos ver, nos ouvir, nos abraçar, mesmo que remotamente. As pesquisas da saúde, por exemplo, são possíveis porque os recursos avançados em tecnologia já haviam sido preparados e agora permitem um trabalho bem feito. Deus já havia preparado tudo de antemão. Aliás, antes de termos nascido, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O salmista tinha razão em dizer, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que Deus é esse? Ele está falando do nosso Deus. O Deus que faz o anúncio e oferece aquilo que satisfaz, que alegra, que traz esperança. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes. Mesmo em aflição, podemos continuar confiando e esperando nesse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém.
Nossas ofertas são sempre um momento de gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Ainda não temos o privilégio de trazer nossas ofertas até o altar na nossa congregação. Mas, da mesma forma que as bênçãos de Deus não cessam sobre as nossas vidas, mesmo com as igrejas de portas fechadas, o trabalho da igreja de levar Cristo para todos também continua. Você pode auxiliar nesse trabalho através das suas orações e também de ofertas generosas para o trabalho do reino de Deus. Lembrando que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembramos que as bênçãos de Deus vêm a nós todos os dias, e assim cantamos a música Como é Bonito o Senhor. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Vamos orar. Gracioso Deus e Pai, graças te damos por todas as tuas bênçãos, especialmente pela fé no teu Filho Jesus, pelo qual recebemos perdão, vida e salvação eterna. Graças te damos por nos concederes tua força, consolo e orientação, através de Cristo, o nosso Salvador, que vem a nós através da tua santa palavra e também dos sacramentos. Guia-nos e usa-nos hoje e todos os dias. Graças te damos pelos dons, bens, tempo, corpo e saúde que nos dás para aqui viver. Guia-nos com teu Espírito para aproveitarmos as oportunidades de te servir com a força que Cristo nos dá, para usarmos tudo isso para levar Cristo aos que tu colocas em nosso caminho. Abençoa e fortalece com teu Espírito Santo todas as atividades da tua igreja, onde a tua palavra é lida e ensinada. Graças te damos por nossas congregações, grupos de jovens, mulheres, homens, crianças, grupos de estudo bíblico, por nossos pastores, líderes, por cada família que leva o teu nome.
Graças te damos pelo pão de cada dia. Move-nos com teu amor a usarmos as bênçãos recebidas para o cuidado com a nossa família, o amparo aos necessitados e o sustento do teu reino, através das nossas orações, ofertas, trabalho voluntário e testemunho de nossa fé no Salvador Jesus. Especialmente olha com misericórdia para os que sofrem angústias causadas por enfermidade, violência e morte, vícios, desemprego, calamidades da natureza e males como a depressão, desânimo e desespero. Lembramos do 16º aniversário do Templo da Congregação Cristo Rei nos ingleses. Te louvamos por todas as bênçãos que derramaste sobre o teu povo naquele templo. Por todos os casamentos, batizados, confirmações, por todos os cultos, pelos momentos de consolo e graça, pelo perdão e fortalecimento de fé que lá presenciamos, nós te louvamos. Suplicamos que a tua palavra continue sendo anunciada naquele templo e que assim o Cristo para todos possa ser cumprido. Usa a cada um de nós para aliviar as dores das pessoas e levar o consolo do amor de Jesus aos corações feridos. Move-nos e ajuda-nos a servir com o amor de Cristo. Acompanhados por teu amor e com a força que somente Cristo pode nos dar, nós pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós cantamos a música Seja Deus Gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso